Vamos agora para a resolução do exercício número 10, uma aplicação chamada de reação química. Durante uma reação química, a substância A é convertida na substância B a uma taxa. Então, olha bem, o que a derivada aqui vai estudar? A derivada vai estudar a conversão de A para B. Isso é muito importante, tá? Porque vamos supor que o problema informa que já foi convertido 10, ou que falta converter 10. A gente tem que ter muita atenção a esses dados para saber se eu aplico 10 ou se eu tiro 10 do total, tá bom? Bom, vamos lá. Então, essa conversão de A para B, ela acontece a uma taxa. Então, deixa eu já escrever aqui, ó. A derivada, eu vou chamar de... ele chamou de Y, ó. Denominando por Y a quantidade a ser convertida de A para B. Então, eu vou usar essa notação. Eu vou denominar por Y a quantidade a ser convertida de A para B, ok? Bom, e essa taxa de conversão, vamos dizer assim, ela é proporcional, então é igual a K vezes o quadrado da quantidade a ser convertida de A. Mas a quantidade a ser convertida de A é o próprio Y, então o quadrado de Y. E isso acontece em qualquer instante t, acontece conforme o tempo vai passando. Então, a modelagem foi bem simples, que é o que pede no item A. A modelagem é essa, dy sobre dt, que nos dá a taxa de conversão de A para B em relação ao tempo, é proporcional ao quadrado da quantidade a ser convertida. Tá, bom, antes de continuar a leitura, vamos em busca da solução geral. Então, para isso, eu vou passar o y ao quadrado, que está multiplicando, para o primeiro membro dividindo, e o dt que está dividindo para o segundo membro multiplicando. Vou jogar o y para cima, é claro, para poder integrar. E do outro lado eu vou manter o kdt. Aplicando a integral dos dois lados, aqui não é ln, porque a potência não é menos 1. Então aqui eu aplico a regra da potência, que eu somo uma unidade e divido pelo mesmo expoente. Do outro lado, a integral de k conserva a constante, integral de 1 dt, 1t mais c. Ok? Bom, vamos lá. Vou jogar o menos 1 para o outro lado multiplicando e ao mesmo tempo vou inverter a fração do y a menos 1. Y elevado a menos 1 equivale a 1 sobre y e o menos 1 vem multiplicando. Menos 1 vezes kt, menos kt. E menos 1 vezes c, aqui aplica aquela ideia de constante vezes constante, gera uma nova constante. Ok? Bom, para terminar e isolar o y, eu preciso inverter, jogar o y para cima e, no caso, 1 para baixo, porque y sobre 1 é o y. Mas se eu inverto o lado esquerdo, eu também preciso inverter o lado direito e pronto. Encontro com isso a solução geral. Invertendo, então, eu pago o preço invertendo também o outro lado. Pronto. Inverti, essa é a solução geral. Vamos continuar lendo? Vamos lá? Inicialmente, corresponde a t igual a 0. Inicialmente estão presentes 60 gramas de A. Então tem 60 para converter. E o Y é a quantidade a ser convertida. Então é possível converter 60. Quer dizer que no tempo zero o Y é 60. Bom, vamos utilizar essas informações. Vou trocar o Y por 60 e vou trocar o T por 0. Menos K vezes 0 mais C, aqui zera, fica 1 sobre C. Mesma coisa, eu vou inverter esse lado e pago o preço invertendo o outro lado também. Então 1 sobre 60, inverto desse lado, é o C. Mas eu acho mais fácil trabalhar com decimal, hein? Eu acho que para fazer os cálculos é mais simples. Então eu vou dividir 1 por 60, tá? Eu acho que vai ser mais simples de compreender os cálculos. Bom, vou aplicar 6 casas. 0,016667. Bom, vamos em busca do K agora, continuando a leitura. Após 1 hora,
restam 10 gramas não convertidas. Quer dizer, não converteu 10, então falta 10 para converter. Então o 10 é o valor do y, tá? É aqui que tem que tomar cuidado, que alguns podem imaginar, o y é 50. Não, o y é a quantidade a ser convertida. Bom, se resta 10 gramas não convertido, então falta esses 10 para converter. Então o y é 10. Então vamos lá? Após uma hora, vamos aplicar em horas mesmo, o y vale 10, falta 10 para ser convertido, ok? Agora vamos substituir essas informações. O y por 10, 1 sobre menos o k, vezes t, o t vale 1 de uma hora, mais o c que eu já vou substituir por esse número aqui. Bom, quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, menos k vezes 10 dá menos 10k. E agora 10 vezes isso caminha uma casa. Então a vírgula caminha, fica 0,1667. Igual a 1. Vou passar esse cara para lá subtraindo. 1 menos isso. Bom, deixa eu aproveitar aqui. 1 menos 0,1667. Dá 0,8333. E agora é fazer essa divisão. Troco o sinal, né? Porque o 10 está negativo. Divido por 10 é caminhar uma casa, né? Então vai dar 0, 0. Menos 0,0833. Pronto. E agora, descreva a minha solução. Então, a minha solução particular, que é a resposta para o item B, será 1 sobre menos o K. Mas o K deu negativo. Menos com menos do resultado fica positivo. 833, que multiplica T, mais o C, que é esse valor. Não importa se na apostila está na forma fracionária, eu estou procurando pegar o caminho mais simples para poder explicar o exercício. E o item C, qual a quantidade presente após 2 horas? Só trocar o T por 2 e aplicar na fórmula. Então vamos lá. Vou fazer a parte de baixo, depois eu divido, tá? 0,0833 vezes 2 horas, mais 0,016667. Agora, 1 dividido por esse valor, o resultado é de 5,46, arredondando. Então, falta para ser convertido 5,46, a unidade é gramas. Então, começou com 60, depois de uma hora faltava ainda 10, e depois de 2 horas falta 5,46, ok?